Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André e hoje vou fazer um vídeo bem legal falando sobre esta obra-prima da aviação, que é o livro Estranho à Terra, de Richard Bach, escrito no ano de 1963. Um livro com palavreado não muito simples, pois exige mais conhecimento de mundo do leitor. Um livro que tem mais de 180 páginas, um livro não é tão grosso, mas também não é tão fino. É um livro que exige muita concentração na hora de ler, porque até eu confesso a minha pequenez quando estou lendo este livro, porque é um livro que eu tenho muitas dificuldades de ler esse livro. Por quê? Porque é um livro complicado. Você não, mas na verdade, na minha interpretação de texto desse livro, ele foi escrito que 1963. Que período é esse? É uma época em que estava acontecendo a Guerra Fria, certo? E esse livro conta a história de um militar da Força Aérea Americana que foi para a cidade de Wethersfield e ele tinha uma missão de entregar umas mensagens em Chaumont, na França. Então, essa missão, ela é uma missão que ele tinha que fazer. Então, ele tinha que entregar essa bolsa, ele conta no início do livro sobre uma bolsa de lona com uma quantia bem elevada de documentos que não se sabe do que se trata, o autor não fala sobre estes documentos. Então, mas é um livro que eu recomendo para quem não, para quem quer, na verdade, ele não é muito recomendável para iniciantes, porque ele tem um palavreado difícil e ele exige mais experiências, né? Você para início, você deve começar lendo Augusto Cury. Augusto Cury é um autor simples, fácil de entender. Então, esse livro aqui é um livro que fala de Guerra Fria. A Guerra Fria, para quem não sabe, foi uma guerra entre duas potências, Estados Unidos e a extinta União Soviética, que é hoje a Rússia. Então, essa Guerra Fria ela aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o objetivo dela era uma guerra ideológica. Por que se chama Guerra Fria? Porque não houve conflitos bélicos entre essas duas nações, apenas ideologias diversas. Enquanto que o capitalismo era uma ideologia voltada a lucros, o socialismo era voltado à igualdade, o direito do proletariado de ter os seus bens, ter a igualdade, né? E o que acontece? A Guerra Fria, a qualquer momento poderia acontecer essa guerra de verdade. E o que acontecia? A indústria bélica estava produzindo armamento nuclear. As bombas nucleares estavam no apogeu. Então o Richard Bach, em alguns momentos, ele sente essa insegurança. Ele diz, algum momento eu posso ser convocado para essa guerra. E olha, ele tem muita amor pelo que ele faz. Ele ama o que ele faz. Ele adora o trabalho dele. Ele se sente realizado. Embora alguns momentos no fim do livro, não, esse livro contém spoilers, tá legal? Então ele fala, eu não quero fazer essa tarefa hoje, porque tá cansado, ele pilotou tanto aquela aeronave, porque é um trabalho, né? Ele tem muitos momentos que ele vai falar sobre o seu avião. O livro fala sobre sua aeronave, sobre o Republic, né? Falando de uma maneira mais geral, Republic Thunderstreak F-84F, que é uma aeronave militar, né? Já na capa deu para notar aqui, vamos ver de novo, visualizar novamente. Essa aeronave é uma aeronave que teve, na verdade, durante o enredo da história, no tempo que se passa essa história, já estava declinando e sendo aposentada. Não era mais, era um avião beberrão, já teve brilho, ele conta que o avião dele jogava napalm, que é aquele, o que é napalm? Eu acho que é tipo algo incendiário, né? Uma bomba, né? Joga bomba, um avião que tinha uma capacidade muito grande de poder de destruir uma aeronave. Ele pode destruir um caminhão no meio, ele fala sobre essas coisas que a aeronave dele
ela sempre o piloto, que o avião dele, apenas uma apertada naquele botão, daquele botão protuberante, aconteceria que ele podia triturar um caminhão no meio, ele podia partir um caminhão no meio. Então a aeronave dele, ela tinha muita capacidade de explodir um tanque, né? Então ela era uma aeronave que para a época era boa, mas depois passou aquele momento e começou a ser substituída por outras. Ele cita esses aviões, mas eu não lembro quais, né? Então esses anos 60 haviam muitas incertezas. Então esse livro serve de uma reflexão para a gente, sabe? É um livro que serve para refletir sobre a Guerra Fria. Então, em alguns momentos ele fala sobre aquele. Ele fala que os pilotos de aeroplano, ele achava que os estadunidenses eram os únicos que achavam que pilotar avião, eles eram os únicos que amavam esse tipo de trabalho. Só que ele descobriu em suas viagens à Europa que não. Também os alemães gostam de pilotar, os franceses. E ele disse uma coisa, que a aviação, o avião é universal. Nas minhas palavras, na minha interpretação, mas quando acontece uma guerra, toda como que eu posso dizer, essa homogeneidade da aviação se torna heterogênea, os pilotos se odeiam, porque assim eles vão se odiar por causa da guerra. Uma guerra torna um alemão, por exemplo, na Segunda Guerra, um alemão será inimigo daquele inglês. Então, a mesma coisa, você pega o Vietnã, dentre outras guerras que o mundo já teve. Então, há uma certa divergência, vai acontecer uma divergência. Então, esses pilotos vão ter que se odiar por causa de uma guerra. Ele disse, na verdade, eu não posso dizer uma coisa que eu não sei. Porque assim ele falou sobre que se ele tiver de fazer uma coisa em nome do país dele, ele faz. Ele vai derrubar uma bomba, ele vai fazer tudo o que precisa. Mas o livro conta que ele vai levar essa bolsa de lona até a base da base de Sheffield até a base de Chaumont, na França, né? Na Inglaterra, que ele partiu e saiu ele foi para a França, né? Então ele conta muito sobre as revistas que ele leu, dos acidentes, conta das panes do Thunderstreak. E ele é um cara muito experiente, pelo que nota-se, né? Ele tem muita experiência com a aeronave dele. Ele é um piloto extremamente experiente, que é o Richard Bach. Então é um piloto bom, né? Então você tem essa questão da aeronave. O Richard Bach, ele é um piloto. Ele não é tão. Na verdade, eu só acabei conhecendo esse livro por causa do meu pai, né? Porque na verdade, esse livro é do meu pai. Ele acabou comprando esse livro numa feira e eu li esse livro no lugar dele e eu gostei muito do livro. Acabei me apaixonando pelo livro. Então, esse livro, ele tem ele me fez até chorar. Sabe quando você lê e chora? É isso, esse livro faz você chorar. Ele faz você sentir várias coisas. E tem muito, para quem é estudante de português, ama a língua vernácula, perfeito. Richard Bach, lê esse livro. Por quê? Tem muitas palavras novas, auriculares, protuberante, tem muitas palavras técnicas da aviação também que tem nesse livro. Então, para você que quer aprender melhorar, lapidar seu português, você vai aprender uma palavra aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Aqui, ó, auriculares. O nome disso, ele chama de auriculares. Auriculares que são fones de ouvido. Não sei se é esse tipo de fone, porque eu pesquisei no Google sobre estes auriculares e acabou que estes auriculares são aquele arco com duas almofadinhas, né? Então, esse livro é perfeito, é muito bom. Eu noto que o Richard Bach, no livro, ele fala algumas coisas meio sem entender, ele fala coisas assim, por exemplo, as pessoas não querem ser piloto, não sabem o que estão perdendo. Só que ele esquece das desigualdades sociais por trás disso. Por quê? Porque existem desigualdades. As pessoas, nem todos têm condição de virar piloto, nem todo mundo tem essa condição física, né? E assim, tem muita coisa no livro que faz a gente senti muitas emoções nesse livro. Então é um livro bom. Falando sério, um livro excelente, Richard Bach. É um livro maravilhoso. Então, pessoal, eu acho que eu vou. Deixa eu pensar um pouco sobre esse livro.
E é um livro que tem muito a oferecer para o leitor, né? Ele tem, por exemplo, a questão da... O que esse livro tem a te oferecer? Base sobre a Guerra Fria, dentre outras coisas, né? Então, eu li pela primeira vez, eu não consegui entender muito bem esse livro, eu tive dificuldade, não foi fácil, mas eu li pela segunda, pela terceira, eu já li pela terceira vez este livro neste ano. A primeira vez eu li mais rápido, fiz em 6 dias eu consegui terminar o livro. Falando nisso, o livro tem 6 capítulos, e as páginas, cada capítulo tem uma diferença, tem muita página para ler, então se você ler um capítulo por dia, você consegue terminar em menos de uma semana, só que é difícil, porque para eu que estou fazendo minha faculdade, tá complicado, né? Leio muito esse livro, porque tem os livros da faculdade para ler. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se inscreva, dê o like para dar aquela força pro canal. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever para você que é novo, que caiu aqui de paraquedas. E se caso, né, vai que o vídeo é recomendado daqui a uns 10 anos, não tem problema, se inscreva. Então, pessoal, tchau.